O Haki é bem apresentado e utilizado em One Piece? Essa pergunta gera muitas discussões, e hoje vamos conversar um pouco sobre ela, sobre a apresentação do Gear 4, sobre os poderes do Law e muito mais. Eu sou o narrador e hoje vamos responder fãs de One Piece. O Law falou que achou foda como o Oda usou a característica do coração de ser desastrado para ser o motivo da morte dele. Também achei bem legal e trágico de certa forma. O Oda é muito criativo para fazer backstory triste. Felipe Santos e vários outros falaram que o Law consegue sim mover as coisas. Em Sabaody e em Punk Hazard ele mostra isso. Em Punk Hazard eu achei que ele trocou o navio de lugar com um floco de neve, mas olhando bem a página ele realmente move o navio. O mesmo ocorre em Sabaody, onde de fato tudo começa a girar. Vacilo meu por não ter ido conferir e ter confiado na palavra de outra pessoa. Então o braço voador do Law passa, por mais que seja esquisito. O Gabriel M.O. disse que o Oda teve que nerfar o Law porque tava apelão demais. E o pior que, de certa forma, eu concordo. O cara corta uma ilha inteira em Punk Hazard e em Dressrosa ele tá... O Luan comentou sobre a galera gostar ou não do arco, e que eu não ter gostado é só minha opinião, pra galera não ficar brava. Eu respondi ele no comentário, ele também já viu, mas vou aproveitar para falar aqui. Por mais que nos vídeos eu tente apontar coisas que não são as melhores práticas de um escritor, a análise não demonstra totalmente o meu gosto. Por exemplo, eu comento no terceiro vídeo muito sobre a enrolação de Dressrosa, mas basicamente eu não senti ela acontecendo tanto assim na hora do combate de alguns secundários na parte final. Eu aproveitei a luta do Bartolomeu, do Laoji, da Baby Five e por aí vai. A comédia e os personagens ressoaram comigo, inclusive eu falo rapidamente disso no vídeo. Mas eu tenho que apontar que é um movimento arriscado do Oda, e muita gente pode ficar incomodada enquanto lê essas coisas. Inclusive, vários comentaram sobre isso. Como Dressrosa teve 3 vídeos, acho que fica mais difícil de entender minha opinião pessoal, e não profissional sobre esse arco. Ainda mais porque teve gente que só viu a parte 3. Então vou deixar bem claro aqui, Dressrosa até o momento é meu arco favorito do time skip, e um dos melhores de One Piece. O Luiz Otávio e várias outras pessoas ficaram chateados de eu não ter falado tanto sobre o Fujitora. Pelo visto, ele é bem querido pela comunidade, e de fato é um personagem bem fodão. Mas ali no vídeo não achei um espaço ou um elemento que encaixasse com o que falamos normalmente nos vídeos. Foram mais de 2 horas de conteúdo se juntarmos as 3 partes, e mesmo assim sempre vai ficar algo de fora. Eu também gostei do Fujitora, e acho que será uma boa adição pra Marinha Justa, que representa ideais honrosos. Tava na hora de alguém representar o que o Kobe admirava lá nos primeiros capítulos de One Piece. O Levi e algumas outras pessoas comentaram do leitor já esperar que o Luffy iria ter uma técnica nova, e que ver o Luffy espancando o inimigo não tem preço. De fato, o Doflamingo teve toda uma construção para você querer ver ele tomando porrada. Eu mesmo falei isso nos vídeos passados. E acho que isso sustentou o momento do G4 para muita gente. Podemos ver a qualidade da escrita do Oda quando, mesmo em um momento que apresenta problemas, as pessoas o amam pela construção dos envolvidos na luta. Mas agora, sobre o leitor já esperar o G4? Acho que a galera esquece que a experiência de escrever e ler a história sem uma comunidade em volta é bem diferente de ficar consumindo teoria 24 horas por dia igual o povo faz por aí. Não que tenha algo de errado com isso, eu ficaria muito emocionado se fizessem isso com uma história minha, igual na verdade eu já fiquei quando peguei um grupo de amigos discutindo sobre a história do meu RPG que eu mestrava pra eles e fazendo teorias. O que quero apontar aqui é que às vezes a expectativa é construída através da conversa e de informações que não estão na história. Muita coisa eu percebo que o Oda responde em SBS, mas a história em si nunca fala sobre aquilo. E muitos usam isso de justificativa para algo que não foi apresentado na história. De qualquer forma, independente de eu ou alguém esperar ou não o G4, através das regras que conhecemos de escrita, a sua introdução não foi a melhor de todas. O Oda sabe disso, e podemos ver 2 pistas que apontam para esse elemento. O fato dele fazer uma ótima apresentação para o G3 e o fato do G4 não vencer o Doflamingo, pois poderia gerar uma certa frustração do Luffy tirar uma técnica do nada e resolver um problema enorme. Só que isso em nada tem a ver com seu gosto pela história ou pelo momento. O que se conecta com o que o Vitor Drozzi falou. Ele descreveu o funcionamento do G4, na parte física mesmo. O Zawardo também disse que achou coerente a transformação.
E ok, é isso aí que vocês falaram, mas esse elemento em nada tem a ver com a narrativa ou a apresentação da técnica. Não é se a técnica faz sentido ou não, e sim como a história trabalha esses elementos. Por exemplo, eu nunca questionei o bastão Tact da Nami, e ele não faz nenhum sentido lógico real. Porém, a história apresenta mais ou menos como ele foi criado, como funciona e é isso aí. A fantasia dele tá criada, logo ativamos nossa suspensão de descrença e aceitamos aquilo. Eu não reclamo do G2, do G3 ou do G4 não fazerem sentido. Eu reclamo do G2 e do G4 terem uma apresentação ruim pro impacto e importância que essas técnicas têm. É só comparar com a apresentação do G3, que foi muito melhor. Rolou tanto na luta do Blue Eno, onde ele revela que possui essa técnica, mas não usa, quanto na quebra da parede do subsolo, onde ele vira o Luffy rebaixado, pra então só aí ele usar contra o Lucy e vencer a luta. Eu tenho um vídeo analisando a fundo esses elementos lá no canal secundário, vou deixar o link aí na descrição. O João Filho falou que acredita que o Oda tem um vasto conhecimento de literatura, mitologia ocidental e questões teológicas. Será? Eu não quero subestimar o Oda, mas talvez eu esteja fazendo isso. Só que sabendo que ele começou a publicar por volta dos 18, 19 anos, e que a rotina de um mangaka desse nível só o deixa dormir por volta de 4 a 6 horas por dia, com a produção do mangá tomando conta do resto dos seus horários, eu acho difícil. Claro, é possível, nada impede dele ter esse tipo de interesse, mas quando juntamos essas condições com a necessidade de dar atenção pra família, ter que supervisionar projetos paralelos e tal, fica mais difícil. O que eu acho que é mais provável, e que tenho fontes que me deixam confortável em dizer isso, é que o Oda tem vários editores. Tem editor pro roteiro, tem editor pra publicação, tem editor pra lidar com licenças e administração de outros projetos com a marca One Piece. E acho que aqui pode rolar alguns brainstorms legais e inspirações. Fora que eu acho mais provável que esses temas mencionados sejam também comuns em filosofia oriental, e acabamos os vendo por lentes ocidentais. Ou ainda que esses questionamentos profundos simplesmente sejam a natureza humana, manifestada quando temos personagens interessantes que lutam pelo que acreditam. Quem sabe seja na verdade um pouco de tudo. O que vocês acham? Digam aí nos comentários. Aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente fala direto sobre One Piece, das mais variadas formas. Tanto análises do mangá, até na criação de jogos levando em consideração elementos de game design. Também temos umas estampas iradas de One Piece, Bleach, Hunter x Hunter e muito mais na loja do canal. Comprando, você pode me dar uma baita força pra continuar produzindo conteúdo. Ou se você preferir, pode assinar o canal através do clube de membros do YouTube, PicPay ou Apoia-se. A partir de míseros R$5 você tem acesso a lives exclusivas, área VIP no Discord e muito mais. Daí temos dois comentários de algo que eu acho bem engraçado. Um comentário falando que eu não passei pano pra esse arco meia boca, que eu acabei com ele, e outro falando que eu passei pano pra esse arco meia boca, que eu não critiquei o suficiente. Adoro quando isso acontece, sinto que eu atingi algo um pouco mais objetivo. O Abecedário, Ferdinand e vários outros falaram que o G4 representava o tema da luta. Ser tosco representava a liberdade, não se levar a sério. Ter mais elasticidade ou o fato de poder voar dentro da gaiola também seriam formas de representar isso. Bem, se essa era a intenção do Oda, não chegou até mim. Vou fazer uma analogia de comida porque eu tô com fome. É tipo você comprar um bolo de chocolate e te entregarem um bolo de morango. Você vai lá, reclama pro confeiteiro e ele fala: o bolo é de chocolate sim, olha só essa gotinha de chocolate no meio dele. Mas como vocês são muito mais versados em odalogia do que eu, deixem aí nos comentários se esses argumentos que me falaram do G4 têm sentido ou não. Com certeza vocês estudaram mais sobre One Piece e Oda do que eu. O Hitaciro falou que acha estranho a galera reclamar da quadrinização do Oda depois de 800 capítulos, e que temos que aceitar esse aspecto. Cara, eu entendo o seu argumento, e acho que tem muita coisa que entra nessa perspectiva, tipo a comédia do Oda. Reclamar dela depois de 800 capítulos é complicado. Só que a quadrinização não entra nesse argumento na minha opinião. Sabe por quê? Porque ela claramente não é estática. O Oda tá sempre em um processo de mudança da quadrinização dele. Mesmo que não mude drasticamente, tipo o início de One Piece e o time skip, ela muda. Se você pega a Ilha dos Tritões e Punk Hazard e compara com Dressrosa, você vê uma mudança nítida. Assim como Zou também, na minha opinião, tá bem melhor do que Dressrosa. Por isso, eu continuarei a comentar, visto que consigo perceber diferenças suficientes em como ele desenha o mangá.
O Alexandro Weber e vários outros comentaram sobre Punk Hazard ter tido a explicação sobre a capacidade do Haki de anular o efeito de frutas mágicas como a do Law e da Sugar. E é verdade, fui pesquisar e de fato temos isso. Rola indiretamente no capítulo 661, com o Smoker falando "Não, Tashigi, seu hack não consegue lidar com isso", e no capítulo 690, quando o Doflamingo tenta amedrontar o Law, deixando bem claro que os poderes de corte não seriam capazes de vencer o corpo do Vergo. Ok, é isso aí, eu me enganei. O Oda de fato colocou a explicação na história. Perdão pelo vacilo. Só que bem que ele poderia colocar esses quadros com um destaque maior, não é? Olha como os quadros estão localizados em suas páginas e o tamanho deles. São frases muito importantes para o entendimento da obra. Dava para ter criado uma sensação bem mais marcante para deixar claro a mecânica das coisas. Ainda mais porque One Piece tem muita coisa maluca acontecendo ao mesmo tempo. Na minha visão, esses quadros deveriam ser maiores e com mais destaque. Mas não dá pra negar, tá lá e eu que esqueci. Só que isso me fez pensar que então, a vitória do Usopp sendo Sniper pra vencer da Sugar e impedir que ela derrote o Luffy e o Law fica meio desvalorizada, não? Pois ela não ia conseguir usar os poderes de qualquer forma. Meio vacilo isso. O Nicolas Salles perguntou: 1. Gostar de lutas espalhadas é algo ruim? 2. Por que a luta tem que ter um significado? E o Saulo Salles respondeu que se depender de mim, o Oda ia deixar tudo em off-screen e focar só no núcleo principal. Eu vou começar respondendo do Saulo. Pô, argumento de deixar off-screen, normalmente quem faz é fã de One Piece, pra justificar quando o Oda não quer fazer uma luta relevante, treinamento ou desenvolvimento de personagem. E ele faz isso até com o núcleo principal. Já me falaram até que as conversas importantes pós-time skip rolam off-screen. O que eu sugeri no vídeo era reduzir a exposição dos personagens aleatórios. Ou vocês realmente acham que 6 páginas para explicar a localização de todos é realmente um bom uso das páginas, sendo que a localização de uns 80% não importa? Assim, a importância de um momento para a história depende de várias coisas. E até podemos ter protagonistas em lutas de menor importância, que servem puramente para justificar certos acontecimentos ou a presença ou não dele em algum lugar. Alguns exemplos do Oda executando melhor essa questão de lutas de menor importância são Alabasta com o Usopp e o Chopper, Enies Lobby pós-invasão enrolada do Luffy, com a Frank Family, a volta lá do time skip em Sabaody com o Zoro e o Sanji vencendo de piratas, marinheiros e pacifistas, antes deles partirem para a jornada. Eu falei no vídeo mais cedo, o sentimento de enrolação ou não vai variar de cada um. E curiosamente, eu tava tão animado que não senti muito, nessas lutas da Baby Five e tal. Mas a quantidade de reclamação que eu vi desses momentos de enrolação foi colossal, seja nos comentários do vídeo ou quando eu conversei com pessoas sobre esse arco. Se você não se conectar com o que o Oda tá propondo ali, pouco importa se é importante ou não pra história, vai ficar chato. Por isso, é muito importante fazer o leitor se importar ou ser rápido. Agora, respondendo a dúvida do Nicolas, gostar de lutas espalhadas é algo ruim? Não, eu mesmo curti algumas. Mas porque eu fiquei investido com os elementos apresentados. As piadas do Laudi, eu já falei sobre isso. Gostar ou não quase nunca tem a ver com a qualidade técnica de algo. Tem vários outros elementos que interferem. Estética, tema, personagens, design, ritmo, etc. Mas se você estiver falando de uma luta espalhada por diversos capítulos, novamente não tem problema. Mas esse tipo de coisa é importante ser bem balanceado para o ritmo da luta não ficar quebrado. E a segunda pergunta, por que uma luta tem que ter significado? Cara, essa é uma ótima pergunta. Vou rebater com outra. Se algo não tem significado, por que isso deveria estar dentro da obra? Existem várias camadas de significados, que muitas vezes podem até ser funções, enrolar, explicar, ajustar ritmo, ajustar tensão, etc. Mas agora, falando sobre um significado maior, vamos assim dizer, nem toda luta precisa ter. Como falei, é ok ter uma luta mais por uma função prática do que um significado dentro da obra. Só que quando falamos da luta final do arco contra o vilãozão, que teve uma construção incrível, temas sensacionais, e tudo foi manifestado nos poderes dele, na história, na mecânica da ilha, ou seja, quando temos esse contexto e preparações sensacionais, é normal esperar que a conclusão vá ter a mesma grandiosidade de profundidade. As melhores batalhas em geral têm esse tipo de construção, e mesmo que não seja um significado temático sobre algo, tem uma conclusão emocional forte pro personagem, que atinge novos patamares ao crescer como indivíduo. Como o Luffy é um arco estático, ou seja, muda o mundo em sua volta ao invés de sua própria essência, eu sabia que não teríamos uma conclusão emocional forte pra ele. Por isso o tema do arco e as pessoas que viveram esse drama tiveram peso na minha leitura, e até na construção do Oda. Olha quanto tempo ele gasta pra construir a Rebecca, o Kyrus, o Law,
Tudo isso é pra gente ficar investido e pra aquela luta significar algo incrível quando o Luffy vencer. E muita gente também sentiu esse peso, visto que a quantidade de pessoas que queriam que o Law tivesse uma participação maior na luta foi enorme. E pra transformação do G4 ficar melhor, eu esperava duas coisas. Que tivesse uma preparação melhor, para não ser mais uma técnica tirada do bolso, e também que sua chegada tivesse costurado melhor o impacto emocional do Luffy em relação à dor daqueles que foram vítimas do Doflamingo. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, chega mais em twitch.tv/narrativando. Lá em geral, nos finais de semana, a gente tá sempre conversando sobre anime e mangá. E aí vocês podem perguntar sobre isso. Eu vou conseguir explicar melhor lá, porque eu vou poder falar diretamente com você. O Gustavo Vidal e o Giovanni Gualberto falaram sobre essa enrolação de One Piece poder ser pressão da editora pra ter mais capítulos e tal. Cara, é difícil afirmar. Sabemos que a Jump eventualmente dá uma chorada pros seus autores de sucesso publicarem mais, tipo o que fizeram com Dragon Ball, com a volta de Bleach, com a volta momentânea de Hunter x Hunter. Pelos contatos e informações que eu tenho, dificilmente há uma intervenção desse tipo pra enrolar propositalmente. Minha teoria, e que eu acho que é mais provável, é que o Oda coloca esses elementos de enrolação pois são fáceis de se escrever, e isso permite ele planejar os momentos importantes com cuidado e gastando o tempo que precisa. É o que eu sempre falo, os altos de One Piece são tão altos que você esquece das partes ruins ou enroladas. O Ishikurai disse que não entende os poderes do Law, que ele tira uma coisa nova da cartola em toda a luta e tal. Cara, tem um personagem que faz mais ou menos a mesma coisa em Bleach, que é o Mayuri. É um cientista maluco que sempre tem a invenção certa na hora certa. O cara é um deus ex-machina ambulante, mas o povo ama o personagem, e eu também, então eu acho que dá pra funcionar. O importante é fazer o entretenimento da luta ser maior do que a trapaça. Apesar de ser algo possível, não é o tipo de coisa recomendada pra autores fazerem. O C disse que o maior erro de Punk Hazard é a troca de personalidade, pois mesmo que não funcione no Doflamingo, poderia ser usado nos subordinados pra confundir o inimigo e tal. E é verdade, tem muitas aplicações à técnica, que simplesmente foi esquecida. Mas é melhor nem questionar a questão de combate, porque senão os fãs de One Piece vão me matar. Mas que dava pra fazer mais coisa, dava, hein? O João Clésio achou muito estranho o Luffy não usar o G4 na Ilha dos Tritões. Cara, apesar do que eu acabei de falar, nesse ponto eu vou defender o Oda com um argumento contrário. Às vezes personagens pensam em coisas diferentes de nós, e desde que haja uma possibilidade clara para aquela decisão ao invés de outra, eu não me incomodo muito não. Tem que levar muita coisa de contexto em consideração e vários ICs, sendo que eles não existem, o que existe é o que tá na obra pra gente. E dependendo do quanto você chacoalha a obra, sempre dá pra tirar uma explicação, por mais forçada que seja. Por isso que em geral eu não gosto de discutir sobre isso, só quando realmente eu fico com a pulga atrás da orelha. O Pinto Parker disse que ele adora a luta do Doflamingo pela coreografia e também pela quantidade de merda que o Doflamingo fez. E você tá certíssimo em gostar. Nenhum vídeo do YouTube deveria tirar a sua alegria. Até menciono como tivemos umas páginas bem legais nessa luta. Já sobre as besteiras que o Doflamingo fez, também falei no vídeo 1 e 2 como o Oda construiu tão bem isso que não tinha nenhuma alma viva que não queria ver ele se ferrando. Isso com certeza será o suficiente pra muita gente. O Gorik falou sobre as inconsistências do poder do Law. E, sinceramente, eu nem ligo tanto. Claro que quando é algo gritante eu vou perceber e comentar, como eu falei agora mais cedo. Mas tem muita coisa que eu deixo passar, pois ela não afeta diretamente a minha experiência. Mas é aquilo, cuidado mano, se você questionar muito os fãs de One Piece vão querer te matar. Eu já tô fugindo sem endereço fixo há 2 anos. O Daniel Ackerman disse que foi vacilo invalidar a transformação por ela não ter um sentido poético. Mas cara, eu não invalidei a transformação em nenhum momento, e nem falei sobre sentido poético, isso já são coisas que eu nem tendo a discutir aqui no canal. O que eu tô falando principalmente é da construção do momento, e aí depois você tem algumas outras camadas de profundidade, que o Oda aplicou em todo o arco, então não acho incoerente esperar por ela no final também. Mas eu não invalidei a transformação em nenhum momento. Só disse que, pra grande construção que o Oda fez durante todo o arco, a apresentação de temas fodas, emocionantes e tudo mais, a chave de ouro de tudo isso não foi tão de ouro assim. O Oda é um escritor absurdo, e o arco foi sensacional. Só esperava que o final mantivesse ou superasse a qualidade que ele apresentou. O Brisa Suave perguntou o seguinte, se ter muitas lutas em um mangá shonen é um defeito. E disse que nem toda luta precisa de peso narrativo e significado profundo, que a gente vê um anime tanto pela história quanto pela coreografia. Eu respondi ele e quero comentar aqui no vídeo também. Em escrita, dificilmente algo é um defeito ou uma qualidade por si só. O que importa é a execução. Então, no contexto do arco, as lutas foram sim um defeito na minha visão, pelo que eu apresentei no vídeo. Independente de serem profundas ou não, cada momento de uma obra precisa entregar recompensas. E essas recompensas ganham mais valor conforme a construção desses momentos envolve diversos aspectos, como espetáculo visual, drama, informações novas, desenvolvimento de personagem, ritmo, etc. Cada um vai ter uma sensibilidade diferente para assuntos diferentes, por isso tem todo tipo de obra para todo tipo de gente.
Agora, sobre coreografia, um ótimo exemplo de anime que é só coreografia entre aspas e foi decepcionante pra muita gente é God of High School, que eu já tinha lido o webtoon e tava até bem animado. No início é hype, mas depois fica meio chato. Aí rola a melhor luta, que é o protagonista versus o Dan, que tem peso emocional, e aí o anime fica completamente entediante, mesmo com show de porradaria e luzes. Isso rola por vários motivos. Alguns deles eu já comentei em vários vídeos meus e até aqui nessa resposta. Só que o que eu queria me focar aqui é que até a coreografia possui narrativa, como eu mostro nesse vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição. Inclusive, existe uma profissão só pra isso em filme: criar coreografia de luta. E os melhores dessa profissão conseguem colocar peso emocional nisso. Lembrando que esse peso não precisa ser colossal, mas precisa existir. E a sensação base de adrenalina também faz parte disso de certa forma. Existem vários vídeos legais no YouTube sobre isso, e o falecido Mount On era um incrível coreografista que pegava personagens sem background e sem voz e criava lutas emocionantes. Recomendo muito assistirem Dead Fantasy, que eu até faço uma rápida análise no final desse vídeo que eu recomendei. Ufa, acabamos! Esses foram alguns comentários que eu achei interessantes de responder em forma de vídeo. Quem sabe da próxima vez você não aparece aqui. Então lembra sempre de comentar nos vídeos do canal. E dá aquele like pra apoiar meu trabalho. O resto vocês já sabem, todos os links pra apoiar o canal, comprar blusa e tudo mais vão estar aqui na descrição. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Bruno Macabeus. E aos heróis, Aleph Santos, Aleph Beles, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Matheus Felipe e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.